Olá, você vai ou está participando do concurso do Banco do Brasil? Então seja muito bem-vindo ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Este é o especial Super Dicas, voltado para aqueles que querem ingressar na carreira de escriturário e trilhar um caminho de sucesso no maior banco da América Latina. Eu, Luiz Fernando, como você já sabe, estou entrevistando professores de todas as disciplinas que serão cobradas na prova do concurso para escriturário do Banco do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre atualidades do mercado financeiro. E o meu convidado para orientar os estudos dos candidatos nessa disciplina é o professor Isaac Caires. Ele é mestre em economia, professor universitário e leciona também aulas aqui na Degrau Cultural. Professor Isaac, muito obrigado pela sua participação aqui no Super Dicas, mestre. Olá, Luiz, obrigado pela oportunidade. Alô, pessoal da Degrau Cultural, concurseiros em geral. Satisfação estar aqui com vocês. Que esse nosso bate-papo possa servir um pouco de esclarecimento a todos aqueles que têm no concurso uma meta de vida. Sem dúvida alguma. E esse concurso do Banco do Brasil, ou meta de vida que a pessoa pode ter, né? A pessoa pode crescer no banco, né? Vir a ocupar cargos de direção, de gerência, quem sabe até ser presidente. Já tivemos vários presidentes do Banco do Brasil que foram escriturários do banco, né? Então, esse é um concurso que realmente atrai muita gente e é importante a gente aí detalhar, trazer dicas para quem quer ingressar nesse banco, né, que é o maior banco da América Latina. Mestre, eu queria começar aqui esse nosso bate-papo pedindo que o senhor fizesse uma avaliação do conteúdo programático da disciplina de atualidades do mercado financeiro, né? Para a carreira de escriturário e agente comercial. É basicamente o programa do concurso de 2021, não é isso, mestre? Houve alguma novidade? Como é que você avalia esse programa? É um programa extenso, curto? Está adequado ao que se espera de uma carreira de escriturário? Olha só, o que nós observamos nesse edital aí que surgiu a partir agora desse ano, ele é muito semelhante ao edital do último concurso de 2021. Não mudou muita coisa, a essência é praticamente a mesma. Nós temos observado que a questão do assunto, a atualidade de mercado financeiro, ele está muito ligado à nova realidade da internetização, das redes sociais. Então, os produtos bancários eles passaram a ser muito digitais, passaram a ser muito a nível de condições remotas, condições online, onde o próprio cliente ele faz as suas próprias operações, monitorado pelo gerente, pelo encarregado bancário. Então, é um conteúdo bastante atualizado nos padrões que o mercado bancário, que o mercado financeiro ele está exigindo hoje da sociedade. Então, o que está sendo cobrado hoje do candidato a nível de concurso do Banco do Brasil não é uma coisa defasada, é uma coisa super atualizada que tem muito a ver com o edital passado, né, de 2021. É um programa longo, curto? É de fácil assimilação, mestre? As pessoas gostam de saber isso, né? Porque tem muita gente que está iniciando a preparação, nunca estudou esse tipo de matéria, está fazendo o concurso do Banco do Brasil, né? Que às vezes acaba sendo o primeiro emprego de muita gente, né? Que está saindo aí das universidades, vai fazer esse concurso, ou está saindo do nível médio e vai fazer esse concurso. É um programa de fácil assimilação, uma disciplina fácil de aprender, mestre? Ou ela é complexa? Como é que o senhor avalia isso aí? Vejam bem, não é um conteúdo gigante, não é um conteúdo extenso. São 15 tópicos, mas 15 tópicos de atualidade de mercado financeiro muito enxutos, muito específicos, muito direcionados a que a banca se propõe. Evidentemente, em se tratando de um concurso, Banco do Brasil, de grande procura, é muito importante que o candidato ele foque naqueles tópicos e seja fiel ao estudo daqueles tópicos, sem fazer digressão para outros tópicos de concursos que aconteceram pré-2020 e 2021, que eu vou fazer me preparar para aquele tópico de 2015. Não faça isso, porque a essência dos editais eles vão se modificando à medida que a dinâmica do mercado bancário também vai acontecendo. Então, o conteúdo ele não é complexo,
Evidentemente que na condição de concurseiro você tem que dedicar, tem que se debruçar algumas horas aí diárias para poder se dedicar a tentar errar o menor número de questões possíveis. Uma vez admitindo que o nível desse concurso possa estar alto, uma vez que candidatos já vêm se preparando aí já há algum tempo. Não, sem dúvida. Mas mesmo aqueles novatos não vão ter grande dificuldade de assimilar esses conteúdos, né, mestre? Dá para assimilar esses conteúdos, a gente tem um prazo até razoável até a aplicação da prova, né? Não é um conteúdo tão complexo de se assimilar, dá para aprender. Não há nenhum mistério para os novatos, não há nenhum mistério. É bem verdade que o passo de abordagem vai ter que ser mais intenso, porque o edital já saiu, diferente do que aqueles que começaram a estudar no pré-edital. Mas fazendo um bom planejamento, fazendo a maior quantidade de exercícios que possa, os novatos eles vão crescer rapidamente de condição de fazerem uma boa prova. Mestre, a disciplina de atualidade do mercado financeiro, aparentemente, pelo menos na minha visão, não sei se eu estou certo ou não, ela dialoga bastante com conhecimentos bancários, não é mesmo, mestre? É interessante estudá-las as duas em conjunto? É uma coisa muito interessante o que está acontecendo. Nos concursos para bancários anteriores, não existia essa disciplina de atualidade de mercado financeiro. Havia a disciplina clássica tradicional de mercado de conhecimentos bancários. Conhecimentos bancários. No entanto, quem estuda, quem está estudando, quem está pegando aí o fio da meada, percebe que mercado financeiro, dentro do mercado financeiro, nós temos um segmento que é o mercado bancário, que é o mercado de crédito. Então, quem estuda mercado financeiro, na verdade, está fazendo uma incursão por conhecimentos bancários, porque o mercado financeiro ele é subdividido em mercado bancário, mercado de capitais, mercado cambial, mercado futuro, e, na verdade, estará havendo uma interdisciplinaridade, estará havendo aí um compartilhamento de estudos. Quem estudar atualidades para mercado financeiro, na verdade, vai estar fazendo um passeio também por conhecimentos bancários. Uma coisa aí acaba antecipando a outra e o candidato ele acaba se beneficiando, estudando para as duas disciplinas quase que concomitantemente. Mestre, quais falhas os futuros candidatos não podem cometer ao estudar a disciplina de atualidades do mercado financeiro? Pois existe uma frase surrada muito clássica para quem faz concurso, que é a seguinte: não é estudar para passar, é estudar até passar. Evidentemente que há de ter toda uma metodologia e uma disciplina, principalmente dos novatos, né? Existe um método oriental, japoneses, tailandeses, que é estudar uma mesma questão repetidas vezes. 2 mais 2 é igual a 4. Você repita aquela questão 20 vezes. Então, esse conteúdo ele você vai começar a percebê-lo até entrar no sangue. Então, seja isso para todas as disciplinas, inclusive para atualidades de mercado financeiro. É uma disciplina que não é difícil porque não é de cálculo, é de leitura e de prática e de fixação. Eu sugiro que o candidato ele faça um resumo, ele faça um planejamento, ele faça o maior número de quantidade de questões possíveis, não só da Banca Sesc Gran Rio, mas principalmente da Banca Sesc Gran Rio, mas também de outras bancas, como Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, bancos de modo geral, que caem questões de conhecimentos bancários. Então, talvez uma das maiores dificuldades do aluno seja não fazer a quantidade de exercício suficiente e, na minha opinião, um erro gravíssimo ainda, que eu considero o maior de todos. O aluno ele começa a estudar, seja no pré-edital ou no pós-edital, e ele quer estudar todas as disciplinas, uma de cada vez, encerrando uma delas para começar o estudo da outra. Isso não pode acontecer, já que o concurseiro ele tem que estudar todas as matérias concomitantemente. Estuda ao mesmo tempo língua portuguesa, com matemática financeira, conhecimentos bancários, fazendo um planejamento semanal, por horário. Se ele trabalha, certamente que ele terá mais dificuldade de montar esse planejamento, mas dá para fazer. Tudo é uma questão de disciplina, não se tem sucesso sem se passar por dificuldades. Então, na minha opinião, seria isso. A falta de um planejamento
e querer esgotar uma disciplina, antes, tendo esgotado. Exato. Mestre, esse tópico que o senhor falou é bastante interessante. Aí me surgiu a seguinte dúvida, e é isso que eu queria verificar com o senhor. Já que existe uma similaridade de conteúdos, né? Digamos que a atualidade do mercado financeiro está dentro de conhecimentos bancários, né? Seria isso, né? O ideal é que se estude as duas no mesmo dia? Tem assuntos de mercado financeiro que estão dentro de conhecimentos bancários. Mas nem tudo que é de conhecimentos bancários está dentro de mercado financeiro. Né? Aquela questão do conjunto universo, né? Conhecimentos bancários contém mercado financeiro. Então, são estudos que não só podem, como devem ser feitos aí também paralelamente. Porque se você for estudar as duas disciplinas como se fosse uma só, você vai ficar devendo conteúdos de conhecimentos bancários. Não como uma só, mas, por exemplo, quando o candidato montar o seu plano de estudos, ele vai dedicar a primeira hora do estudo dele a conhecimentos bancários e a segunda, por exemplo, a atualidades do mercado financeiro. Ou se eu acho melhor, em vez de fazer isso no mesmo dia, fazer em dias alternados também para não ficar tão cansativo? Pode fazer sim, em dias alternados. Em dias alternados. Você acha melhor? Melhor fazer esse acompanhamento em dias alternados, porque disciplinas muito semelhantes acabam levando a um estresse aí mental. Seria mais ou menos como o candidato estudar uma disciplina após a outra, matemática, financeira e estatística. Então tem que dar aí um intervalozinho de refresco mental. Perfeito. Mestre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o perfil da banca Sage Gran Rio, no que tange, né, as suas questões de atualidade do mercado financeiro. O que se pode esperar de uma prova dessa banca no que tange a atualidade do mercado financeiro? Quais são as características das questões dessa disciplina que são elaboradas por essa organizadora? Bom, o que nós podemos observar já há algum tempo com relação ao perfil da banca Sage Gran Rio é que a banca ela é uma banca tradicional e uma banca muito fiel ao conteúdo do concurso. Ou seja, nós podemos dizer que ela está enquadrada, né? Não foge uma vírgula do que é proposto no concurso, diferente de outras bancas aí. É uma banca que se caracteriza por possuir questões de nível mediano. Raramente você vai encontrar uma questão fácil na banca Sage Gran Rio. E para poder dar aí um tempero nas questões, podem acontecer, vamos colocar assim, de 10 questões, uma questão ser uma questão de nível difícil. Mas, no geral, os alunos que se comprometem a estudar, que desenvolvem uma disciplina com relação ao preparo da prova, do seu aprimoramento, ele consegue tirar uma nota boa, né, e certamente consegue até a aprovação aí. Tudo depende de cada um. O tempo de dedicação, a maneira como se estuda, porque estudar muito não é sinônimo de estudar bem. Sim. Já que existem candidatos que, com 2 meses de estudo, só focando, resolvendo, ele foca na resolução de questões. Em 2 meses, há casos de candidatos que conseguem passar em concursos. Não concursos complexos, né? Mas existem casos de alunos que, num espaço de tempo, conseguiram aprovação. Mestre, ainda em relação a esse perfil da banca, né, eu queria que o senhor falasse sobre a seguinte questão. É uma banca que ela trabalha mais conceitos ou ela tende a colocar o candidato em situações práticas, no que tange aí especificamente, é lógico, a atualidade do mercado financeiro? Boa sua pergunta, Luiz. Essa banca, Sage Gran Rio, ela tem a característica de puxar muito, tentar transformar o conceito em prático, em questão prática. Porque o futuro bancário, ele não vai ficar precisando de teorias guardadas na gaveta. Ele vai precisar operacionalizar aqueles conceitos que ele aprendeu nas apostilas, que ele aprendeu nas aulas presenciais, que ele aprendeu nas aulas online, e colocá-los na prática a fim de tomar decisões, enquanto agente de tecnologia de informação, enquanto agente comercial,
resolvendo problemas do dia a dia do cliente, que chega cheio de dúvidas frente ali à mesa dele, para pedir uma opinião com relação ao banco, para pedir um palpite sobre o investimento, sobre uma aplicação financeira. Isso aí, o candidato ele não vai poder ficar preso só à teoria, ele vai ter que operacionalizar aquele aspecto teórico e transformá-lo em prático. Por isso, a banca ela é muito clara em transformar questões teóricas até em estudos de casos. Show. Em estudos de casos. Tem questões da banca do Banco do Brasil que tem estudos de caso para você analisar, para você pensar e logo depois responder. Perfeito. Mestre, a prova vai trazer 5 questões, cada uma valendo um ponto, né? Eu queria que o senhor apontasse para a gente, lógico, não é uma adivinhação quais são as 5 questões, né? Mas quais são aqueles assuntos que o senhor acredita que tem mais chances de serem explorados nessa prova para escriturário do Banco do Brasil? Veja bem, é uma pergunta difícil, né? Porque tudo pode mudar. A gente sempre toma como parâmetro o edital anterior. O edital anterior. E sendo a mesma banca, sendo a mesma instituição, que é o Banco do Brasil, nós tomamos por base o que aconteceu no último edital, em atualidade e mercado financeiro. E de vários tópicos que foram exigidos, os professores de concurso eles levantaram algumas estatísticas e percentuais. E foram detectados que determinados assuntos foram cobrados com mais intensidade. Então, eu diria o seguinte, que um dos primeiros itens, os bancos na era digital, atualidades, tendências e desafios, foram pedidos no último concurso 15% de do total de questões, 15% das questões caíram questões sobre esse assunto. Os bancos na era digital, atualidades, tendências e desafios. Não que os outros temas não sejam importantes, mas tem temas que a banca ela não valoriza de forma relevante e como são alguns temas, vários temas, podem até não cair. Um ou outro não cair. Mas nós devemos prestar atenção naqueles que mais são cobrados. E são esses que eu estou elencando para vocês. O segundo tópico, que também é muito cobrado, são chamados novos modelos de negócios. Que de todas as questões que foram cobradas no último edital, foram cobrados em torno de 14% de questões novos modelos de negócios. Essas novas propostas de mercado bancário que os bancos estão se propondo a oferecer para os clientes. Um outro assunto que também é bastante cobrado são sobre as fintechs, sobre as startups e sobre as big techs. Em linhas gerais, são as novas tecnologias utilizadas no mercado bancário. Todos nós sabemos que o mercado bancário está passando aí a cada ano por novas transformações. É um mercado ultra dinâmico e isso certamente é cobrado a nível de prova. Em percentuais assim menores, nós poderíamos dizer que 2 outros assuntos que também são bastante cobrados é no que se refere aos sistemas de pagamentos instantâneos, o que nós conhecemos como PIX, que virou a moda, que virou aí a moda do momento aí. Todo mundo faz PIX, quem não tem o seu PIX para poder fazer os pagamentos. Então, PIX, presta atenção nesse tópico aí, e isso será cobrado, é um prato cheio. E, como consequência dos tópicos, os tópicos estão muito interligados entre si. Transformação digital no sistema financeiro. Como é que o sistema financeiro ele está se digitalizando com o decorrer dos anos aí? Uma otimização aí do sistema bancário. Então, basicamente, seriam esses 5 tópicos que todos são importantes, mas fiquem de olho grande nesses 5 tópicos aí, porque quem estudá-los de maneira assim, bastante detida pode ter bastante sucesso no acerto das questões. Show, mestre. E a Gran Rio ela tem um acervo grande de questões de atualidades do mercado financeiro? Quais provas anteriores assim os candidatos podem utilizar como referência? Bom, o que acontece? Como
o tema do mercado financeiro, essa parte de o banco digital, é um assunto que não é um assunto antigo, é um assunto que nós podemos considerar um assunto novo. Vamos colocar 10 anos é muito tempo, mas de uns 6 anos para cá. De uns 6 anos para cá, a internet é muito mais antiga que isso. Mas eu digo esse tipo de questões a nível de concurso público. É um assunto novo. Então, nós podemos dizer, sem medo de errar, que as bancas elas estão ainda naquele processo de elaboração de seus bancos de questões. Nós podemos afirmar que não existem bancas com um acervo infinito de questões. O aluno ele terá ainda que dar aquela garimpada para poder localizar algumas questões que tratem sobre conhecimentos bancários, terá que se focar muito no último concurso do Banco do Brasil, pesquisar outros concursos da área bancária que caíram algumas questões sobre o banco digital. Então, no momento, as bancas ainda carecem de novas questões para esses certames que estão por acontecer. Eu imaginei, e isso aí torna cada vez mais importante também o curso preparatório, né? Onde o professor que conhece o assunto, né, pode aí elaborar questões, trazer questões para os candidatos resolverem, né, mestre? Exatamente. E no caso especificamente da SESGran Rio, a SESGran Rio realizou há pouco tempo concurso para o BASA, Banco da Amazônia, e também para o Banrisul. Eu não sei se esses dois editais tinham atualidade do mercado financeiro, mas eu quero acreditar que sim, até por ser bem atuais. Pode ser também boas opções para os candidatos ali pesquisarem, né, mestre? São boas opções. São boas opções porque o que acontece? Quando é da mesma banca, fica tranquilo. É só você acompanhar a filosofia da banca, independente do certame que foi. Agora, quando a banca muda, né, o assunto banco, o assunto conhecimentos bancários, não tem muito como fugir. É aquilo e aquilo mesmo. Então, pode utilizar como parâmetro também, como um ponto de partida, como referência, os outros concursos que aconteceram em outros bancos que não sejam do Banco do Brasil. Perfeito. Pegando como referência, pegando como experiência aí essas outras questões. Mestre, os candidatos têm, por hábito, né, dar um pouco mais de tempo, mais dedicação de estudos àquelas disciplinas que têm mais questões e que têm maior peso, né? No caso especificamente de atualidades do mercado financeiro, ela é uma das disciplinas com menor questões, com menor quantidade de questões, são 5, né? E com menor peso também, que o peso é 1. Apesar disso, o candidato não pode negligenciar essa matéria, né? Porque se, por exemplo, se zerar, ele está reprovado, né? Não vai nem passar, né? Mas, assim, qualquer ponto ali é fundamental para essa aprovação, né, mestre? É uma disciplina que, como a gente conversou, né? Ela dialoga muito com conhecimentos bancários. Daí a necessidade, até para o seu dia a dia profissional também, né? É uma disciplina importantíssima para o pessoal, né? Os candidatos. O que acontece? O quantitativo de questões para a atualidade do mercado financeiro é pequena em relação às demais questões. Mas, como foi falado, não se pode zerar. Disciplina nenhuma. E tem uma outra questão também, que é muito importante que todos saibam. Existe a nota de corte. Existe a nota de corte. Dependendo do nível dos candidatos, que o mercado de concursos ele passou aí um bom tempo, né, de 3 anos para mais, represado. Então, concursos não aconteciam como se via antigamente. Então, esses candidatos, esses concurseiros, eles passaram esse tempo todo aí, da pandemia, né, estudando, se preparando, e hoje você tem, sem querer apavorar ninguém, mas isso é uma realidade que todos já perceberam, todos reconhecem que é uma realidade. Hoje nós temos, inclusive, candidatos de nível superior que estão fazendo concurso para nível médio. Para nível médio. Então, dependendo do nível desses candidatos, você acertar apenas uma questão atualidade de mercado financeiro, você não estará eliminado. Mas, como o nível dos candidatos terá sido muito alto, você não conseguirá se classificar. Porque o candidato ele acertou 5 questões de conhecimentos bancários, de atualidades, de mercado financeiro. E você só acertou uma. Você não ficou reprovado na disciplina, mas ele está na sua frente, porque ele acertou 5 questões.
Então, quanto maior a quantidade de questões que forem acertadas, melhor para a sua pontuação. E lembrando o seguinte, cada questão que você erra, vamos colocar assim, não é uma estatística, é apenas um chute aí de brincadeira, mas que reflete a verdade. Cada questão que você erra numa disciplina, vamos colocar, passaram 500 pessoas na sua frente. E você não se classifica nunca mais. Não está reprovado, mas não conseguiu se classificar dentro das 6.000 vagas. Né? Imagina você conseguir a colocação da vaga 6.001. Né? 6.001. Por uma pontuação, você não conseguiu entrar. É verdade, é verdade. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mestre, para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse as suas últimas dicas, as suas últimas orientações para que os candidatos tenham aí um excelente desempenho no concurso para a escriturária do Banco do Brasil, em especial na disciplina de atualidades do mercado financeiro. Eu devo dizer para vocês que dizem todos os cursos preparatórios, os professores que militam nesse ramo, que 2003, 2004, os próximos anos que virão, serão os anos dos concursos públicos. Então, é muito importante que você se prepare sempre. Faça da preparação para concurso público uma rotina. Assim como você se alimenta todo dia, toma banho todo dia, estude todo dia um pouquinho para o público, foque qual é o concurso que você deseja, seja da área bancária, seja da área fiscal, seja da área de tribunais, e coloque aquilo como sendo a sua rotina para conseguir aquilo que você deseja. Lembrando que o Estado, com E maiúsculo, no sentido de governo, no sentido de união, de nação, ainda é um grande empregador, ainda é um grande agente que promove a empregabilidade e muitas pessoas gostariam e vão conseguir ser funcionários públicos. Repito, no que se refere a mercado financeiro, a atualidade do mercado financeiro, estudem bastante, façam resumos, façam planos mentais, né? Aqueles planos mentais que são aqueles desenhozinhos para que você depois possa colar na parede, para todo dia você poder olhar para aquele plano mental e veja para que aquilo fique bem tranquilo na sua mente, para que quando você for fazer a sua prova, todos aqueles conhecimentos eles estejam bastante frescos, bastante recentes na sua mente. Vá para a sua prova com tranquilidade, como se estivesse indo para o seu trabalho, como se estivesse indo para a sua aula do ensino médio ou da faculdade. Faça a sua prova com tranquilidade, leia, faça aquela primeira leitura dinâmica da prova, não comece fazendo já as questões de prova de uma forma direta, porque pode atabalhoar o pensamento, e depois que você tiver aquela visão macro da prova, aquela visão panorâmica da prova, que cada questão está pedindo de você, aí você venha lentamente fazendo as provas, começando pelas questões que você sabe. Nunca se começa uma prova por questões que não se sabe, porque o tempo acaba. E depois, o tempo acabando, fica-se nervoso para marcar o cartão e acaba se errando, inclusive, aquelas que já se tinha certeza que sabia. Comece, elimine, comece matando aquelas questões que você conhece, aqueles assuntos que você melhor estudou, e depois, com mais tempo, você comece, então, a dedicar o seu tempo para aquelas questões que você considere mais complexas. Perfeito. Excelente, professor. Eu não tenho dúvida aí que os nossos alunos, futuros alunos da Degrau Cultural, curtiram muito aí as suas dicas, né, e recomendações em torno da disciplina de mercado financeiro, né, atualidades do mercado financeiro mais propriamente dita, né? Agradeço muito sua participação aqui no nosso programa Super Dicas e fica aí já o convite para o senhor voltar numa outra oportunidade, mestre. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, obrigado a todos, um bom concurso para todos, estarei sempre disponível, sempre que for convidado. Perfeito, mestre. Obrigadão. E se você perdeu algum episódio do Super Dicas voltado para o concurso do Banco do Brasil, basta conferir a nossa playlist no canal da Degrau Cultural no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas já gravados. E a qualquer momento também, outros estarão disponíveis para você assistir lá também. Não deixe de dar seu like nos vídeos, compartilhá-los com seus amigos que vão participar do concurso do Banco do Brasil. Aproveite também, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural e o podcast Hora do Concurso, que está aí disponível nas principais plataformas digitais de áudio. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Fui, valeu!